Olá pessoal, olha a gente aí de novo, mais um episódio BPM Podcast, trazendo conteúdo de alto nível dentro do ramo da engenharia, especialmente construção. Todo mundo que vem acompanhando a gente já acompanharam vários papos bastante interessantes aí e hoje, com certeza, né, a régua está lá em cima, a gente tem que manter o nível aqui. A gente trouxe um convidado muito especial, um convidado do círculo de amizade, né, do próprio Nivaldo Richter, nosso presidente, que você já conhece também, está acompanhando. Eu, inclusive, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, Nivaldo. Vou pedir para você apresentar dessa vez o nosso convidado, porque eu sei que tem uma relação aí de muito tempo. Eu queria que fizesse uma apresentação um pouquinho diferente, então. Já fica à vontade para dar as boas-vindas ao pessoal e fazer uma apresentação dele. Ok, boa tarde ou bom dia, não sei em que horário nós vamos estar sendo assistidos, né? Bom dia, mas boa noite. Hoje é um podcast diferente, porque hoje a gente está tendo o prazer de receber aqui um amigo, né, que a gente acabou criando uma relação muito próxima de trabalho e de conceitos, principalmente, que é o Luiz Aurélio, que foi na época... né, quando eu o conheci, ele era o diretor administrativo financeiro da Digitro, né, que tinha uma demanda com a gente de fazer um prédio que seria voltado para a questão da autossustentabilidade, já isso há 20 anos atrás. Final dos anos 90, início dos anos 2000. O tempo voa, né, meu amigo? Voa, estamos em 2025. Então a gente chegou a ter uma aproximação muito grande, porque existia uma questão de resolução da obra como um todo, né? Eu me lembro que a gente teve uma participação bacana no sentido de tentar racionalizar a obra ao máximo, e eu me lembro de uma visita depois que eles foram a Criciúma, quando eles foram lá nos visitar para ver as peças, e o Luiz Aurélio me virou para mim e falou, olhou aquele monte de peça empilhada e disse, isso não vai dar certo, porque era uma situação totalmente delicada. Nós tínhamos encostado a obra numa obra existente de vocês, não podia ter vibração, nós tínhamos feito um muro de taipa, né, sistema português, né, um muro de gravidade totalmente ecológico, né, totalmente de pedra, né, e a obra teve uma evolução muito bacana. Inclusive me lembro, tinha até um filminho, né, da evolução da obra. Então, para nós, assim, foi um contrato que, mais do que um contrato, foi um evento para nós, no sentido do conceito da obra como um todo, né? Então, naquela época já começou a falar, e já se falava em sustentabilidade, mas cada vez mais, né, Luiz Aurélio, esse assunto ele está na vista da gente, né, na frente, nos empurrando toda vez que a gente passa por um sistema como agora tivemos recente aí, esse ciclone que levanta o telhado de todo mundo, e a gente consegue ver que a natureza, não dá para segurar a natureza, né? Ela vem com a resposta dela, e é uma questão natural também, né? A natureza, ela é natural que ela faça isso, né? Então, Luiz Aurélio, eu queria te dizer assim que é um prazer muito grande poder estar aqui batendo esse papo contigo hoje. Tu és, para mim, uma enciclopédia da história de Florianópolis, porque eu te conheço desde aquela época. Muito obrigado. E toda essa atuação que tu tivesse sempre junto aos setores, especialmente da área de tecnologia, né? E com esse conceito de sustentabilidade, né? Nós ficamos muito honrados, porque nós também tivemos um processo agora, ano passado, de fazer um edifício totalmente pré-fabricado, e fomos premiados pela ABSIC, que é a Associação Brasileira da Construção Industrializada, esse ano como uma obra de sustentabilidade do ano, né? Dentro bem do que a gente está falando, porque é uma obra que tira totalmente a questão dos entulhos, dos resíduos, não tem madeira na obra, não tem entulho, não tem escora. É uma obra montada efetivamente com uma qualidade de fabricação industrial, não execução em campo, praticamente toda pré-fabricada na fábrica em si, né, com medidas exatas, formas precisas. Sou testemunha. Então isso nos dá também uma satisfação muito grande de tratarmos desse assunto com um especialista, né, como o senhor é, né? Pode chamar de senhor pela idade, mas pela deferência que eu tenho por ti, né? Então eu queria que a gente pudesse evoluir essa história. Para quem não conhece, né? Tem um período aí de Florianópolis que eu era jovem nessa época, mas me lembro dos anos 70, que esse assunto era muito discutido, né? Eu entrei na faculdade em 76,
E aí era exatamente essa época, né? Do início da TI. Né? Os computadores vieram depois, né? Eu me lembro que eu fui botar a mão num teclado de computador e eu tinha 40 anos de idade. Né? Então a velocidade da informática realmente pegou todo mundo de calça curta, não dá para acompanhar, né? E agora cada vez mais. Então, assim, tudo tem uma história, né, Luiz Aurélio? Então eu queria que a gente pudesse passar um pouco dessa história para quem nos assiste. E a gente falar um pouco de Florianópolis, falar dos nossos empreendimentos, dos nossos sonhos, dos nossos acertos, dos nossos erros. Muitos. Então é um prazer grande estar contigo aqui. Prazer também. Tá? E aí eu deixo contigo o assunto. Eu vou além até uma relação familiar, né, que se formou. É Daniel, né? Isso. Eu espero não decepcioná-los assim na sequência que eu bolei na minha cabeça, né? Muito baseado em algumas entrevistas que eu fiz sobre o assunto, especialmente porque tive a felicidade de escrever um livro sobre construções sustentáveis, até recentemente utilizada no próprio Clube 12 lá, que está reformando através de um grupo externo, o seu pavilhão, né? Então, eu pediria, Tiago, que é claro que o que eu vou centrar nesse podcast é a nossa experiência, né, de parceria com a BPM, né, que foi o principal, mas sobre um elo de milhares de ações relacionadas à sustentabilidade, que é a construção sustentável. Esse é o elo, esse é o ponto principal da entrevista. Maravilha. Mas eu achei importante, sabe, Nivaldo, a gente relembrar isso que você está falando. Nós não estamos mais falando em ações que dizem respeito a um futuro. Eu sou que na década de 80 usava o termo dos ecochatos e tudo mais, tal. E na verdade, talvez se apressou até um pouco os efeitos do descuidado com a conservação, com a preservação dos recursos naturais, né? A sustentabilidade tem vários conceitos, tá? Eu gosto muito de um deles, tá? É você deixar para gerações seguintes pelo menos aquilo que você encontrou quando você chegou aqui nesse mundo, né? Achei um conceito mais realista e menos romântico que os demais, né? Então é você deixar pelo menos os recursos que você encontrou para a geração seguinte, né? É isso aí. Com 68, 69 anos, eu não lembro, a não ser que a minha memória esteja muito ruim, de ver a quantidade de eventos extremos que se avizinham, né? Até aqui na Palhoça, né? Agora, sim, na semana passada, aqui, nos dias anteriores aí, né? Quando se falava em ciclone no Brasil, não sei se tu lembra, era notícia para a semana toda, né? Porque ciclone só havia nos Estados Unidos e agora parece que é uma coisa normal no sul do Brasil, na área oeste de Santa Catarina, né? Ciclones, inundações. Eu lendo ontem, né, e confirmando essa informação, em 2050, 5 bilhões de pessoas no mundo terão dificuldade de acesso à água potável. Até aquele nosso aquífero Guarani, como eu trabalhei na área da DIST, na área de inteligência, a gente tinha muito contato com o Exército, e a gente falava assim, será que no futuro isso não vai ser a razão, talvez, aí de uma discussão até militar, né, entre Argentina, Paraguai e Uruguai, é um aquífero muito grande, né, é o aquífero do Guarani, né? Então, coisas assim que a gente nunca imaginou discutir, né? E a ONU preocupada também com um dado recente, isso escutei ontem no jornal, o crescimento em 20% relacionado à década de 90 com a década agora do ano 2000, nas doenças causadas pelo aquecimento solar, né? Sejam doenças respiratórias, sejam, sei lá, a questão aí da agroindústria também extremamente prejudicada. Isso está provocando uma coisa
semelhante aos conflitos militares. O que é? A migração de milhares de pessoas no mundo todo para ir para áreas onde tem mais possibilidade de recursos naturais, tá? Então, queria iniciar falando um pouquinho sobre isso e também falar um pouquinho, sabe, Tiago, antes da gente entrar no nosso assunto principal, sobre as vocações da Grande Florianópolis. Ótimo tema. E eu estou aqui num lugar muito legal, porque foi um local que teve também essa visão, eu acho, lá. Né? Quando a gente também iniciou com essa historinha, a gente contou para o nosso arquiteto. Coincidentemente, foi exatamente nos anos 70, eu até estava discutindo aqui com o Neval, talvez 74 a 78, e Florianópolis descobriu finalmente as suas grandes vocações econômicas. Até lá não se sabia. Nós tínhamos a Ponte Hercílio Luz e tínhamos funcionários públicos. Minha família, a grande maioria, era funcionário público. Sim. Tá? E depois veio farto emprego com a instalação de Eletrosul, a Prodasc, onde eu trabalhei lá durante mais de 10 anos, eu era gerente de recursos humanos e não tinha nem mão de obra concordo contigo, não tinha mão de obra na área de computação. A gente era obrigado a formar os analistas, obrigado a formar os programadores. Tu vê, né? E nessa época, eu falo, né? Nós tínhamos, o Nivaldo e Tiago, não sei se vocês sabem, Daniel. A Universidade Federal, os cursos de Engenharia de Mecânica e Engenharia Elétrica eram considerados os melhores cursos da América Latina. Talvez não há uma razão lógica para isso, tá? Talvez Vênus alinhado com Marte fez com que um grupo de professores lá, então mesmo com farto emprego, né? Aí eu, sem autorização dele, talvez ele fique bravo comigo, mas eu chamo a atenção de um grupo muito pequeno de pessoas, como José Fernando Xavier Faraco, ex-presidente da Federação das Indústrias, seu amigo Rigueira, e Marcos Rigueira. Marcos Rigueira, que grande também figura, amigo. Exatamente, né? Eles até de madrugada lá, a história deles é muito gozada, com um copo de Coca-Cola, que vieram do curso de energia elétrica, né? Na verdade, não tinha a palavra nem startup, eles eram incubadoras e já trabalhando com tecnologia, na época era telefonia, né? Marcos tinha uma relação forte com a Telesc e tal, e ali eles começaram a desenvolver vários produtos que depois transformaram uma pequena empresinha, né? Que trabalhava numa casinha lá, cedida pelo pai do Faraco. Um desses produtos não era aquele despertador? Sim, o despertador. Que programava pelo telefone para tocar a tal hora da manhã, né? Eu tive felicidade de participar disso tudo, né? Eu me lembro, quando a gente implantou em São Paulo, olha a responsabilidade, né? Num dia de vestibular ou pegar um avião e tudo mais, tinha que funcionar, né? Sim. Então, como é que era antigamente? A telefonista vinha, botava numa espécie de varal e depois vinha um outro turno e dizia, acordar Nivaldo às 6 da manhã. Mas tu ia para uma boate lá no Lira Tênis Clube, tu ligava para a Telesc, pegava, botava o nome do teu amigo lá, acordar ele 2 horas da manhã, quer dizer, a pessoa acordava lá e era uma brincadeira, era um trote, né? Não tinha, e foi a primeira vez que, talvez na América Latina, eu acho que talvez até no mundo, né? Se utilizou um telefone, na época de disco, não sei se vocês lembram, né? O telefone de disco, para que se transformasse num terminal de programação. Através de 134, eu botava 0600 para me acordar às 6 horas da manhã. E funcionou, tanto é que a gente plantou Rio de Janeiro, depois Brasília. Isso começou aqui, exatamente? Isso começou em Florianópolis com José Fernando Xavier Faraco, Rigueira e companhia, né? Olha só. E depois tem então orgulho de ter participado desse processo. Aí o que crescia? Uma empresa de base tecnológica, mesmo com farto emprego. O pai do Faraco era gerente do Banco do Brasil e o sonho dele era ver o filho, brinco com ele até hoje sobre isso,
e camisa volta ao mundo, trabalhando no Banco do Brasil. Camisa volta ao mundo. E esses professores da universidade convenceram a que eles tentassem montar empresa de base tecnológica, né? E ali começou se o político fosse, tivesse essa força, né? Eu botaria uma medalha no peito de cada um deles, porque hoje, se nós temos alguma dúvida que a Grande Florianópolis, aí eu falo até desse projeto aqui da Pedra Branca, é o Vale do Silício no Brasil, não há razão nenhuma para isso. Não tenha dúvida, isso aqui é o Vale do Silício no Brasil, né? E Florianópolis não poderia ter outro modelo econômico, não poderia ter uma agroindústria, né? Havia até, a gente comentou sobre isso, questionamento se aqui seria a capital, né? Porque o dinheiro estava lá, né? Com a Sadia, Perdigão, a agroindústria lá em cima, no oeste, né? E no norte. E no norte com a eletroeletrônica lá, com Jaraguá, com a VEG, com a Consul, sei lá. Então, me lembro de discussão até que foi a assembleia lá sobre por que Florianópolis era a capital, né? Já que geralmente em outros estados era onde a cidade que tivesse mais recursos, né? E tudo se transformou. Na mesma época, coincidentemente, com o surgimento da empresa de TI, a gente via carros acidentados, eu não sei se Tiago é novinho, mas o Nivaldo deve lembrar, com placas estranhas, chegando aqui e indo para as praias lá do norte, né? A gente até costumava frequentar aqui Coqueiros, Balneário e outras praias e tal, e ali começava uma indústria que a gente chama de indústria do turismo, tá? Então, terminando a história, olha só que coincidência, né? IT, que é a indústria de tecnologia, e TI, que é a indústria do turismo, que empregam hoje milhares de pessoas e não há nenhum questionamento sobre o fato de Florianópolis ser a capital. E são indústrias extremamente um casamento perfeito. A indústria de tecnologia não gera poluição. Ao mesmo tempo, como é que retribui a indústria do turismo ou a indústria do bem-estar? É que, como eu era diretor da Digio, tive essa felicidade de trabalhar quase desde o início lá, a gente recebia recursos de pessoas que, diferente da nossa geração, sabe, vinham para cá, mesmo com um salário mais baixo do que estavam ganhando em São Paulo, sei lá onde, em busca de uma coisa chamada qualidade de vida. Então, eu tinha bons profissionais, e eu, agora falando há pouco tempo com um amigo médico, ele disse que ocorreu também na mesma ordem em outras áreas, como na própria medicina. Muitos médicos vieram para cá, poderiam estar ganhando muito mais em outros centros, em busca do que a gente chama de qualidade de vida, tá? Então, essas duas indústrias seguem aí muito fortes, né? Então, contamos essa historinha para o nosso arquiteto, e como o processo de regularização de uma obra, né, Nivaldo, você aí da BPM, demora muito tempo, né? A gente lembra do tamanho do prédio que a gente conseguiu construir lá na Via Expressa. A alta administração nos deu a liberdade da gente conhecer experiências durante esse período, tá? Então, viajamos muito. Eu me lembro que era eu, o arquiteto, a arquiteta e mais uma menina. Como é que é o nome dela? Lembra, Nivaldo? Muito bonitinha ela, que sempre... Não, a menina que viajava sempre comigo. E a gente viajou várias obras e vários fornecedores, né? Em busca de um processo de fazer gozado, né? Eu estava conversando hoje com meu parceiro lá na Digito. Ele falou que era início dos anos 2000 quando tudo isso ocorreu, né? E 2007 quando iniciamos a obra efetivamente. Mas numa época que não se falava tanto no assunto, né? Então, depois dessas visitas, a gente então houve uma escolha, né? Escolhemos aí pela parceria com a BPM, que foi o nosso grande diferencial, né? Porque o pré-moldado já vinha num conceito de menos madeira, menos ferro, já empregando uma indústria limpa. A gente utilizou, acho, uma coisa moderna para a época, que era um controle de imagens,
porque eu não tinha como acomodar todas aquelas peças, então a gente fazia um controle, não sei se o Nivaldo lembra, de quando é que a peça sairia na madrugada lá, para chegar certinho, a B6, não sei o que e tal, né, no momento, e deu tudo certo, né? A gente, em menos de 2 anos, conseguiu fazer toda a montagem, né? E eles sempre com uma precisão, é uma equipe que eu considero, falo nisso até hoje, falei isso agora numa última entrevista. Vou botar o nome dele aqui, ó. Daniel, né? Daniel. Eu chamei errado, né? Vai aparecer da câmera lá. Eu chamei Thiago? Sim, não tem problema. então Depois A gente edita essa parte. Edita essa parte aí, né? Daniel. Tranquilo para cortar, sem problema. Então, Mas deixa eu te fazer um parênteses sobre a obra, porque eu me lembro que existia uma preocupação de que aquele negócio desse certo. E por quê? Porque a gente tinha que trazer a montagem da obra dos fundos para frente, não tinha como acessar em várias frentes, era um caminho único para ser feito. Único. Né? E aquele negócio foi criando corpo e tal, e a gente fazia... Me lembro que tu promovias reuniões semanais lá, levava salgadinho para a turma. Era uma relação muito bacana, né? A gente, eu coloco isso no final porque a sustentabilidade vai além do que eu vou falar agora, né? Sobre as características do prédio, que é a questão de a gente não ter tido nenhum acidente, né? Sim. E outras coisas mais que eu vou comentar também. E essa parte toda de sustentabilidade que levou ao prêmio aí de construção sustentável do sul do Brasil. E gerou até um livro depois, né? Que gerou o livro depois. Ela começa até no canteiro de obras, né, Nivaldo? Com a reciclagem de tudo que era ferrinho. Eu me lembro que a madeira a gente doava depois lá em Palhoça para uma instituição que fazia alimento para 3.000 crianças. Me lembro que eu solicitei aos colaboradores que trouxessem fotos de seus familiares para que a gente colocasse no ranchinho deles e para que toda vez que eles subissem, né, utilizasse toda o EPI, né? E lembrando que eles tinham que voltar para aquela família que estava lá, né? Tem gente esperando em casa. Exatamente, né? E que era importante que eles também tivessem essa visão ecológica de recorrer os ferros, a coleta das madeirinhas que ficavam, aquela coisa toda. E tudo deu muito certo, era uma obra muito limpa, né, Nivaldo? Sim. E tudo deu muito certo, né? Eu considero, na construção civil, até queria a tua opinião, sabe? Uma das coisas que mais evoluiu, além do pré-moldado, é os vidros, né? Sim. Então, a gente foi uma das primeiras empresas a utilizar o que a gente chamava de vidro insulado, né? Que era um vidro especial que passava toda a iluminação e tal, mas apenas 30% do calor. Ela não é uma alvenaria, mas isso me proporcionava uma economia e um conforto ambiental, que o Nivaldo viu isso várias vezes, muito bom, com ar-condicionado, né? Uhum. Então a gente foi telhados brancos, pastilhas que estamos substituindo agora, porque os anos passaram, né? Mas que refletiam a luz solar. Tem até um maluco na Europa que dizia que todos os prédios deviam ter telhado branco, porque com isso a gente ia ter uma redução enorme da energia, né? A questão da captação de água, né? Que foi uma coisa que deu muito certo, né? E é o bacana quando você faz isso tudo num planejamento anterior, né? Porque Nivaldo, já nas peças, eu não foi uma visita, foi 2 visitas ou 3, tá? Já deixava buracos onde eu poderia passar tubulações. E eu pensei que esses buracos eram simples, mas não, eles tinham um reforço de ferro complementar, complexo, né? Até o Nivaldo disse, poxa, economizasse comigo e gastasse lá dentro depois, né? E eles fizeram isso com muita competência, né? Até hoje eu me lembro, saí há alguns anos da Distro, hoje estou aposentado, mas por lá fiquei 34 anos, e que as peças não precisavam de reboco, nada, elas basicamente tinham um formato já de final. Olha só, uma obra pré-moldada onde eu pude fazer
teto de gesso, quer dizer, as fundações foram tão bem feitas que eu me arrisquei aos tetos de gesso, que qualquer coisa racha, né? Certo. E deu tudo certo, deu tudo muito certo, e a gente teve essa surpresa da construção sustentável do sul do Brasil, que ela não para apenas por essas questões, né, de pré-moldado, de coleta d'água e tal, mas por uma educação dos colaboradores. Um repórter me fez uma pergunta agora há pouco tempo, dizendo, poxa, como é que você convenceu o seu grupo externo, interno, né, o grupo de colaboradores? Eu disse, olha, foi o contrário. É eles que nos cobravam isso, né? Então, a gente incentivava a bicicleta com estrutura para banho e tudo, né? Fizemos furos nos muros e educamos a comunidade que nos cerca, tá? A recolher ali o seu óleo de cozinha, jogando naquele buraquinho ali, muros para a comunidade, que eu acho que toda empresa devia fazer isso, né? Lidar com a comunidade que a cerca. Se a gente tivesse uma campanha no Brasil assim, né? Cuide da comunidade que cerca você. Até as instituições que necessitam, se é um lar de velhinhos, se cada um fizer isso, a gente teria uma solução no Brasil fantástica, né? Muito diferente. Né? Então, que eu digo, a questão de sustentabilidade passa por isso, um processo de reciclagem bem consciente, né? E até esse incentivo, como a gente incentivava, por exemplo, a utilização da escada em vez de utilizar os elevadores, né? E muitas, olha, eu ficaria aqui até 7 horas da noite falando sobre o que nos deu de ideias, né? As viagens que a gente fez. E confesso, sabe, para você, Daniel, e que algumas a gente, quando estava no carro, dizia assim, ó, nós não vamos fazer isso nunca. Algumas visitas que a gente fez, né? Isso a gente não vai fazer, mas nem brincando. Dou um exemplo, não vou citar nome, né? Botar data center, por exemplo, no térreo. Jamais, né? Jamais. Você tem que criar uma bolacha. O data center tem que ficar acima. Mas vira um projeto disso, não vira uma obra pronta. Eu sei, mas é um exemplo, né? Mas foi projeto, não foi obra pronta. Não, caso. Já era obra pronta. Obra pronta. E tiveram problemas seríssimos, tiveram que instalar bombas e tal, no caso de uma enchente, né? Então, nós escapamos disso. Outra, não usar a mesma aprumada numa questão de data center. O data center, para nós, é uma coisa muito importante, como é a nossa questão aí também de energia, né? Nós não podemos sair do ar. Atendimos, depois a gente foi para uma área de segurança, né? Acho que a gente ajudou a passar um pouquinho o Brasil a limpo, tá? Não quero entrar muito nesse detalhe aí, né? Mas foi o que eu pude falar quando me aposentei aos engenheiros e tal, num discurso de saideira, né? Eu digo, olha, vocês se orgulhem, nós temos aí contratos de confidencialidade, né? Não podemos... As pessoas passam na frente da Dígito e não sabem o que a Dígito faz, né? Sim. A última coisa que eu fiz, sabe, Nivaldo, lá, que eu me orgulho muito, é ter colocado aquela bandeira lá. A minha última obra, ela é enorme, tá? E deu muito trabalho, ela entra pelo prédio. Sim, eu me lembro, eu fui lá para viabilizar a instalação. A instalação, que eu estava com medo, né? Porque a pressão é muito grande, né? Então, ajudamos, a Dígito ajudou um pouco a passar o Brasil a limpo. Eu estava até falando com o militar agora sobre isso que eu falei, né? Olha só, essas disputas de recursos naturais não é disputa de território, tá? Elas podem ser uma grande razão de conflito futuro. Eu acho, sabe, que esse tipo de podcast, eu falaria até de escola. Estava um menino aqui que está fazendo publicidade aqui na Unisul. Que importância tem isso hoje para nós? Essa questão de educação. Parabéns a vocês, tá? Por essa iniciativa, tá, Nivaldo? Parabéns, vocês estão sendo inovadores, como sempre foram, né? A gente tem que fortalecer isso, tá? Esse eu acho que é o assunto mais importante do momento, tá? A gente não está falando de nós, tá? A gente está falando aí dos nossos netos,
casa e filhos tal, que podem daqui a pouco sofrer aquilo que a gente já está vendo, né? Eu não me lembro de tantos eventos extremos assim, não me lembro, sinceramente. Poderia até estar assim, querendo exagerar, né? Mas já estamos tendo repercussão pelo fato da gente não tratar de forma adequada. E construção sustentável passa por aí. Passa por aí. Eu tive a felicidade de ter meu avô engenheiro. Ele foi o responsável pela instalação de água em Florianópolis, através dos pilões. É por isso que eu estou em Florianópolis. O nome dele está lá numa placa em Brasília, instalou água em São Paulo, né? E lembro agora, há pouco tempo, do Brasil Urgente, que é um programa que passa no final da tarde, né? Dizendo que se tivesse seguido os conselhos do escritório Saturnino de Brito, na época, que já estudava na Europa sistemas que não fosse asfalto que impermeabiliza, você fecha tudo, certo? São Paulo não teria os problemas de enchente que tem hoje, né? Com pavimentações que pelo menos absorve um pouco. A gente tem essa felicidade em Florianópolis, os parques e tudo mais. Ainda temos isso, né? E São Paulo se fechou completamente. Não há onde a água escoar, né? E outra coisa que eles falaram é que se os prédios em São Paulo, nas primeiras 2 horas de chuva, absorvessem, como faz a Dígitro, a água que é usada depois para limpeza, sanitários e jardinagem, os prédios, a água é utilizada para isso. Sim. Tá? E a maioria utiliza água nobre, né? Se utilizasse a água da chuva, não teria esse problema de enchente, porque depois de 2 horas, até pela questão de entupimento de ralos e tudo mais, já estaria mais calmo, né? Mas está tudo muito errado e eu acredito, encerrando, muito atrasado. Eu acho que a gente se atrasou um pouco, tá? Eu tenho muito orgulho da gente já ter tido um pouco dessa visão no início dos anos 2000. Parece que... Mas não se falava tanto no assunto na época, sabe? Não se falava. A gente... Lembro que nos anos 70 eu jogava uma latinha pela janela do carro. Né? E hoje meu neto fica traumatizado se ele vê isso. Sabe, Luiz, que o grande desafio que a gente vê, né? Quase um paradigma, mas que bom que vem sendo quebrado isso, é como planejar uma obra sustentável, que é do que a gente está falando aqui, otimizando o impacto nos custos para investir nisso. Porque é difícil tu enxergar a sustentabilidade como um investimento. Não consegue enxergar daqui a pouco ali na frente o retorno disso, né? E esse é o grande desafio. A gente passou agora recentemente por uma gratificação em função de uma obra, né? Recebeu destaque nacional ali com o prêmio Obra do Ano, sustentável. Legal, e tal. Depois manda para mim, Nivaldo, isso eu queria ver. E agora a gente já está, inclusive, planejando os próximos investimentos mais ou menos com a mesma pegada, né? Com o mesmo estilo também. Mas o grande desafio sempre que a gente traz para a mesa com a turma lá de planejamento e até de execução também é como continuar pensando uma obra sustentável, uma obra que reduza recursos, otimize, né? Aproveite cada vez mais os recursos e que, acima de tudo, ao longo do tempo, seja muito bem aproveitável, sem tendo que investir muito no momento da execução da obra. E tudo isso passa por planejamento, que é um pouco do que tu trouxe aqui. Pô, a gente pensou aí, o Nivaldo foi lá, fez 2, 3 visitas para planejar, pensar em cada etapa do processo. Acho que o grande segredo que tu traz é a questão do planejamento, né? Como pensar isso aí, né? Você tocou, Daniel, num ponto fundamental, que é o ponto econômico, tá? Então não se trata aí de bondade, de amor pela natureza, para quem não quiser falar disso, tá? Se trata de preocupação econômica. Não é nas visitas que a gente fez, por isso a gente foi pessoalmente, o produto final sustentável. Mas se aquela empresa, como é que ela produz, se está poluindo os rios, né?
E outra dia a dia. coisa, pode ter certeza, tá? Cada vez mais, Nivaldo, que aí coordena uma empresa enorme, está vendo isso, cada vez mais os compradores, aqueles que vão adquirir seus produtos, colocam na pauta de contratação, dizendo assim, qual é a tua linha de produção e qual é a tua visão sobre sustentabilidade, né? A empresa que não acordar para isso, vai morrer. Não tenha dúvida, vai morrer, né? E, sim, melodramático, né? Nós estamos falando dos nossos netos. Cara, ou a gente assume ações fortes, né? Ou, daí sim, você deixa de fazer um investimento pequeno aqui para depois fazer um investimento de correção enorme. Eu vi isso em Porto Alegre agora, né? Então, é uma questão de visão econômica, falando assim friamente, né? Como diretor financeiro há muitos anos, né? É uma questão financeira, econômica. Custa caro, né? Eu não vou aqui relatar assim, em detalhes. Tivemos uma economia enorme na Dígito. Questão de água, questão de energia. Nivaldo é testemunha disso. A gente teve uma economia enorme, enorme. Especialmente no aspecto de manutenção. Sob as varandas que corriam um prédio para limpeza de vidro, vou dar só esse exemplo, tá, para não me alongar. Nós tínhamos cabos de aço já prontos para que as pessoas se amarrassem. E a largura que a gente teve em outros prédios, que eram assim desse tamanho, fizemos já confortáveis, né? E isso faz com que você olhe ali na frente da Toyota, onde está a Dígito, você não imagina que é um prédio que foi construído no ano 2000. Parece um prédio mais novo, sim. Mais recente, né? Então, é uma visão econômica. Se você não quer ter a visão romântica de preservação da natureza, do que pode ocorrer com os netos, pense então agora, no já. É uma questão econômica essa decisão. Luiz Aurélio, eu acho que a gente, como empresários, tem uma possibilidade e uma condição de desenvolver muita coisa se a gente fizer até restrito aos nossos colaboradores, aos nossos funcionários. A gente tem visto que em algumas ações nas quais a gente envolve as famílias, e aí quando a gente consegue chegar nas crianças dessas famílias, hoje uma criança, um menino tal de 6, 8, 10, 12 anos, ele já tem uma percepção do mundo muito, muito forte. Muito forte. Porque a informação é muito dinâmica e muito grande. Então eu acho que cabe às empresas darem um direcionamento correto na formação também dessas crianças, através, nós pelo menos usamos isso, através dos pais, que são as pessoas que trabalham conosco, e a gente tem sempre procurado valorizar a participação do trabalho dos pais para os filhos, de tal forma que eles vejam nos pais a importância que eles têm como provedores, como educadores e tal. E cria-se referências positivas. E não preferências de tirar vantagem do cara malandro, do cara que quer fazer, né, o mais fácil possível. Essa demonstração, por isso esse trabalho que a gente tem feito até dos podcasts, a gente tem tentado mostrar isso. Fazer as coisas envolve dedicação, envolve resiliência, que é uma palavra difícil dessa turma hoje em dia considerar, porque o imediatismo, que essa velocidade que um celular na mão promove, esse imediatismo ele é danoso no sentido de que as coisas não são assim rápidas que se resolvem. Para fazer um planejamento, seja lá do que for, primeiro você tem que conhecer o assunto. É verdade. Planejar o que não conhece não existe, né? Então a minha grande briga no bom sentido com a minha equipe lá, sempre falo, um engenheiro de obra que não foi para a obra,
não é engenheiro de obra. Então, se não pisar na lama, não souber avaliar o que cada processo tem de problema, de limitações, né? Quem faz cada processo, quais são as limitações de cada estágio, os delays que existem em cada processo. A pessoa que não conhece um processo, seja qual for, né? Se não conhecer com profundidade, ele jamais vai fazer algum planejamento, porque ele não sabe do que ele está fazendo. Né? Então, passa por planejamento, passa por conhecimento. E o conhecimento não se adquire numa tela de celular, virando imagens uma atrás da outra. O conhecimento passa por fazer. E aí eu acho que tem uma participação importante. Eu estudei na Escola Técnica Tupi quando tinha 12 anos de idade, e a gente, nessa época lá, já usinava peças de aço em torno mecânico, com 12, 13 anos de idade. Uma criança com 12, 14 anos que produz alguma coisa efetivamente, ela, atrás desse processo, tem um aprendizado enorme de limitação, de uso de ferramenta, de materiais, de esforços, de seja lá o que for. Né? Então, eu vejo assim que a experiência que eu tenho, né, de vida, principalmente, é que a experiência prática, ela dá uma bagagem que nada pode ser substituir. A prática das ações trazem a percepção do que é cada processo, efetivamente. E aí, através dessa percepção, a pessoa passa a ter o conhecimento e ela vai se aprofundar daí, porque ela vai ver que tem situações que ela precisa entender melhor, em cada etapa. E isso cria uma riqueza intelectual na pessoa de conhecimento. Em havendo o conhecimento na criança, ela começa a ter percepções que normalmente ela não teria, eu percebo isso, né? E isso vai gerar pessoas qualificadas para poder fazer planejamento. Porque sem planejamento não se faz nada, né? A gente faz sem planejamento, faz de qualquer jeito. A probabilidade de erro é muito grande, né? Então, essa cultura da geração do conhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente precisa potencializar. E o instrumento que nós temos são as nossas empresas. Não precisa depender de governo, de nada disso. A gente pode promover em casa, dentro do nosso quintal, da nossa área de acesso, até onde a gente consegue ir, alguma forma de conhecimento que vai gerar pessoas melhores. Né? Porque a minha grande preocupação hoje, e eu acho que todo mundo tem, é que essas ferramentas hoje de imagem, no celular especialmente, elas viciam as pessoas. As pessoas ficam olhando esse troço o dia inteiro. E isso é totalmente superficial. E agora, então, com a inteligência artificial, cria-se filmes que não são reais. E parecem ser. Então, daqui a pouco você não sabe o que é real, o que não é, está falando com quem, não sabe se está falando com um robô, com alguém. Então, eu vejo assim que a gente passa por um momento delicado na preparação dos nossos profissionais futuros, da gurizada que está vindo, não só do pequenininho lá, da primeira infância, segunda infância, do jovem, do adolescente, até o próprio curso superior hoje, a gente sente uma deficiência muito grande, né, na qualificação e preparação dessas pessoas. Por quê? Porque falta muito a parte prática. Eu tenho uma preocupação absurda com essa história de ensino à distância, que as pessoas ficam olhando para uma tela e interagindo de alguma forma, mas não tem o efeito da prática. Do relacionamento. Né? Não tem pegar numa ferramenta, fazer alguma coisa, sentir o que é um material, sentir o peso, o esforço, seja lá o que for. Então, eu acho que cabe a nós, que temos empresas, promover esse tipo de ação dentro da nossa limitação, sem problema, dentro da nossa condição, né, de poder fazer alguma coisa. Mas eu acho que, como tu falasse do exemplo do coletor de óleo, né, que basta fazer um furo no muro e coletar esse óleo e dar uma destinação devida, eu acho que a gente pode, através de pequenos atos, né, pequenas ações, promover esse conceito de formação de conhecimento. Porque hoje a minha preocupação é essa, é tudo muito superficial.
E quando as pessoas não conhecem os conceitos básicos de cada assunto, ele vai direto na solução final de um problema. Se ele não sabe avaliar a base dos dados, e está aí a questão da informática é fundamental, ele tem que saber perceber se um valor está coerente ou não. Ele tem que saber, porque no nosso tempo de faculdade a gente fazia os cálculos na mão, não tinha computador. Fazia desenho de estrutura na mão, calculando esforços em cada segmento e tal. Hoje tem software para tudo, então cria-se a figura da facilidade. Eu entro lá com os dados de entrada, não sei se está correto ou não, muito bem, eu posso ter errado uma unidade. Era para ser 10, eu botei 100. E aquilo aceita. E o resultado sai lá na ponta. Como não existe a experiência para saber avaliar a magnitude das coisas, o risco de problemas sérios é enorme. Então, a experiência prática, para mim, é um dos fatores mais importantes que eu vejo na formação dos jovens, na educação. Por isso eu acho que eu dou um valor absurdo à escola técnica, a formação prática, laboratório, conhecer em eletrônica, em mecânica, em o que for, né? A parte prática é que vai desenvolver o interesse do profissional que está se formando ali, de pesquisar, de aprofundar. E é uma coisa muito, eu sempre falo, né, que a ignorância é muito tranquilizante, né? Então, meu medo é esse, é o tranquilo, que acha que faz de qualquer jeito, tá bom. A formação da parte prática te dá essa noção de grandeza das coisas e saber perceber se um processo foi feito de forma correta ou não. E o interesse de pesquisar, ele vem em função do conhecimento que a pessoa vai adquirindo aos poucos. Quanto mais você aprofunda num assunto, mais você constata que você não sabe. Quanto mais complexo é cada coisa. Cada assunto tem uma complexidade que a gente normalmente fica na casca só, não penetra para valer. Quando começa a penetrar num assunto, você vai desenvolvendo novas percepções e novos interesses e novas vontades de saber mais. E aí as coisas ficam mais completas e ficam mais reais. Porque a realidade, eu sempre falo, a realidade ela é inexorável, ela se apresenta e ela é implacável, né? Então a gente vê às vezes situações de absurdos que acontecem por falha de avaliação técnica, por falha de qualificação de quem fez, porque ele não tem nem noção. Dá um problema lá absurdo de erro e quem elaborou tudo aquilo não tinha percepção nenhuma de que aquilo ia dar errado. Ele deveria ter, mas ele não tem, porque ele não tem a profundidade mínima necessária para avaliar qualquer processo. Então essa que eu vejo que talvez seja o grande desafio nosso, de fazer frente a uma velocidade de comunicação que esses celulares na mão, ou seja lá o que for, na informática te trazem, que é muito mais fácil desenvolver, comprar um aplicativo e sair fazendo, o troço já vem pronto, do que saber o que é efetivamente e do que está sendo feito, né? Então, assim, eu acho que é uma encruzilhada que a gente vive hoje nessa questão da informação, da formação das pessoas, né? Que é uma equação difícil. É difícil segurar uma criança que pode ter o acesso com a velocidade absurda de um toque na tela, do que achar que ele vai aprofundar um assunto específico, porque para ele aquilo nem é relevante. Então, cabe a gente saber demonstrar a relevância que as coisas têm, né? Para as pessoas saberem que não adianta ir só pela casca da imagem, pela tela de entrada, só pela figurinha. Não, tem que conhecer o que faz. Eu tenho essa experiência prática na BPM, a gente tem lá uma série de pessoas que passaram por lá, que saem da faculdade, e a gente sente, o cara sai da faculdade sem conhecimento nenhum. Então, nós temos um exemplo muito prático que eu gosto muito de usar, é que as pessoas que trabalham na BPM, elas têm a parte teórica, na parte de cálculo, de projeto, de seja lá o que for, mas ao mesmo tempo a gente tem do lado de fora da porta uma fábrica produzindo aquele projeto que foi feito ali dentro da sala. Então isso dá ver o processo completo. Isso enriquece muitas pessoas. Então nós temos
eu tenho orgulho disso, de falar isso, que as pessoas que trabalham conosco conseguem ter uma qualificação que dificilmente em outro lugar elas têm, porque a gente tem associado a parte teórica e operacional, planejamento e de escritório, vamos chamar assim, com a parte da execução. E isso nos cria uma massa crítica cada vez maior, e eu cobro isso deles, eu quero que vocês tenham massa crítica, eu falo isso sempre, né, Daniel? Todas as minhas falas lá para a turma, eu sempre digo, vocês precisam aguçar a massa crítica, não existe verdade absoluta, vocês têm que questionar, têm que ponderar, discutir, porque em cima disso vem um enriquecimento de tudo, né, sobre conceitos, sobre segurança do que se faz, sobre o que é a realidade de fato, né, porque aquela história, não existe, né, o dono da verdade. A gente precisa discutir, pode ter, hoje sabe-se que se pode, o que era verdadeiro até um tempo pode não ser mais a partir de um determinado momento, porque basta mudar uma condição básica de algum processo que aquela verdade que era antes não é mais, né? No Brasil é complicado, né? Especialmente as questões que envolvem parte jurídica e técnica, a jurídica especialmente, né? Parte de administração e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu também estou com 67 anos de idade e acho que se tem um legado que eu pessoalmente posso deixar é vender esse conceito, pelo menos isso, para que a minha turma lá tenha esse conceito estabelecido da inquietude. Eu acho que é a grande palavra, é buscar a discussão de cada assunto, de tal forma que a gente consiga ter alguma profundidade nas coisas. Não estou dizendo que tem que ser aprofundar demais, mas uma profundidade mínima a gente tem que ter para poder discutir as coisas. Então eu acho que cabe a gente que tem que acabam não sendo alguma referência para alguém, né, vender esse conceito. Eu, pelo menos, procuro fazer isso, né? Estava te ouvindo, vendo que tu fizesse isso com muita assim, competência na tua equipe toda lá, né? Porque eu me lembro da época lá da obra que a gente estava junto, né? Então, assim, talvez até tenha sido, Luiz Aurélio, nem nunca tinha pensado nisso, mas talvez tu tenha sido uma referência para mim nesse sentido, tá? De ter essa visão da importância das pessoas, na verdade, né? De saber valorizar as pessoas. Do planejamento. Para buscar o planejamento. É o que o Daniel estava falando, como a gente convencer um cliente que uma obra sustentável tem valor diferente de uma obra que não é sustentável, que é feita de qualquer jeito. A primeira análise de um cliente, normalmente ele vai colher a mais barata. Essa é a primeira. Mas ele não faz a conta do quanto que custa efetivamente uma obra diferente da outra. Então, assim, eu acho que cabe a gente ter a competência de poder mostrar essas coisas, né? E de novo, argumentação e demonstrando quais são os reais fatos que ocorrem em função de uma solução A, B, C ou D. No fim, é praticamente trocar. A economia existe dos dois lados, né? Eu gostei muito da resposta do Luiz, porque ele falou da economia no sentido futuro. Sim. Então, ou tu decide, na verdade, economizar agora ou economizar ao longo do tempo por todo o futuro. E aí é que está a grande diferença, né? Mas, Daniel, o problema é que o economizar agora pode ser um problema que depois não tem solução. Exato, exatamente. Esse é o problema. A gente já viveu muitas situações de obras problemáticas, falando de obra só, né? Mas obras problemáticas que nem solução tem. Não é que elas tenham defeitos, não, elas não têm nem solução. E vai ficar daquele jeito. E quando a gente fala nessas questões climáticas aí que dão esses acidentes todos, também é que se considerar o seguinte, Luiz Aurélio, a norma brasileira, ela estabelece características de carregamento, de efeito de chuva, efeito de vento, fluxo de chuva e tudo. Tá tudo regulamentado, vamos chamar assim. Por exemplo, o vento dessa região nossa aqui do Brasil, ele é um vento para 45 metros por segundo, que a gente chama o V0, que é o vento base, né? Que seria o vento máximo de uma determinada ocorrência, né? 45 metros por segundo, se tu multiplicas por 3,6, dá quilômetro por hora. Isso vai dar 160 e tantos quilômetros por hora. Esse é o vento que o dimensionamento estrutural que a norma estabelece deve seguir. Ninguém considera isso no nosso mercado aqui. Nós consideramos. A BPM é a empresa mais cara do mercado. Sempre foi.
mas porque nós consideramos os critérios de norma na íntegra, em todas as etapas. E isso, evidentemente, que leva a um dimensionamento diferente de quem não considera. Então, é o que eu falo, se der de fato um vento de 160 por hora aqui na região, poucas obras vão ficar de pé. Poucas. E por que a gente cada vez vê mais sinistros, né? Telhado voando? Porque também é tudo muito mal feito. Porque é feito sem critério. Daí, de novo, volta ao conceito do conhecimento. Porque hoje em dia, a juventude não quer mais trabalhar em obra. Não vai ser carpinteiro. Os carpinteiros tinham experiência dos antigos, dos pais que vinham naquela evolução de passar de pai para filho. Hoje, os jovens não querem saber de ir para a obra. Pegar um serrote e sair serrando caixaria. Não querem. Querem ficar no computador, no ar-condicionado, fazendo planilha. Né? Acessando a internet, vendo o mundo inteiro na tela e aqui eu estou bem. Né? Então, assim, o problema que nós sentimos na mão de obra de campo é absurdo. Por isso, nessa obra que nós fizemos nesse prédio agora, que é um prédio de 4 andares, com 4 apartamentos por andar, que chega lá e monta, 4 pessoas montam um prédio em 30 dias, com um guindaste e 4 pessoas. Montam um prédio. Depois faz a parte de acabamento só, mas ele é montado inteiro em 4 semanas. Olha isso. E tem que dar certo, mas porque ele vem pronto. Nós fabricamos a obra na fábrica com critérios de controle e tal, de fábrica, para chegar na obra e só montar. Se depender de fazer obra com caixaria, com madeira, antigamente como era, né? Manda um caminhão de tábua para a obra, umas escolas e manda o cara fazer. É o que se fazia. Tem chance de dar certo? Antigamente, quando tinha a qualificação de mão de obra ainda dos pedreiros, carpinteiros antigos, até faziam. Hoje em dia, não faz mais. Então a gente vê verdadeiros absurdos no campo de obras que a olho nu você vê que está subdimensionada. Mas por quê? Porque não existe um controle de que aquele projeto tenha verificação estrutural, por exemplo, não tem. Né? O CREA não faz essa função de verificação. O CREA faz cobrar taxa para ver se está com a taxa em dia. Então é um problema que a gente tem. Né? E aí vai cada vez mais ter sinistros por aí, né? Obras voando, telhado voando, porque realmente então assim, às vezes talvez a gente nem tenha tanta tufão, vento forte a mais, é que as obras estão cada vez piores, e esse é um problema também, né? Então assim, é delicado esse assunto, é muito delicado, né? Então por isso eu também acho que nós que temos uma empresa que industrializa a construção, precisa evoluir cada vez mais, porque não vai ter saída para a construção civil. Tem que industrializar. É o que se faz na Europa, é o que se faz no mundo afora, né? Então é o que a gente tem feito, né? Mas para isso precisa de gente. Precisa de gente qualificada. E cabe a nós fazermos. Nós não temos escola para qualificação com a necessidade que nós temos. Nós temos que fazer esse pessoal em casa, né? A gente tem participado de algumas frentes aí para tentar criar alguma formação profissional mais direcionada e tal, mas é muito difícil, é muito difícil. Mas é uma luta, cabe a gente dar sequência nisso aí, né? Nivaldo, muito pouco a acrescentar, concordo plenamente com você. Eu não tenho vergonha, há pouco tempo até levei um grupo lá da Jurerê para visitar a Dígito. Eu não tenho vergonha de dizer de que 90% que está lá são coisas copiadas, né? Sim. Exemplos bons que a gente copiou, né? Especialmente assim, valorizando aquela pessoa que fosse lá da manutenção, seja no ar-condicionado, seja naqueles shafts lá de iluminação e tudo mais, dando espaço. As pessoas trabalham geralmente nas empresas, os arquitetos botam isso uma caixinha pequenininha. Nós fizemos, graças à tua equipe, áreas grandes, eles trabalham em pé. Isso, durante anos, foi motivo até de elogios. Mas uma empresa até de Curitiba, que uma dessas visitas, né, o presidente nos levou no banheiro. E é muito estranho tu levar uma visita no banheiro, é meio constrangedor, né? E ele falou sobre a importância de a gente ter aquele ambiente
porque ele achava que o colaborador levava aquilo depois para a sua área de trabalho, né? Em 2013, nós criamos um programa chamado Porta Aberta, onde a gente passou, se você entrar na página da Disto, vai ver vários exemplos, a receber as famílias, que você falou da importância delas, né? Então, a gente recebe regularmente as famílias, com as crianças e tudo mais e tal, e tenta fazer um trabalho educativo, tá? E volto a falar também, sabe, Daniel, sobre aquela questão se que as empresas tivessem responsabilidade, concordo com o Nivaldo, tá? A gente tentar esperar do governo, tentar isso, tentar aquilo, elas mesmo, né, com a comunidade que a rodeia, se houvesse um esforço de cada empresa, eu acho que nós teríamos uma repercussão muito grande nessa questão de educação para a sustentabilidade e outras coisas também. Concordo contigo também, só não querendo me alongar, sobre a questão desse desafio que nós temos pela frente aí do celular. Eu sei que eu provavelmente vou ser vítima de crítica sobre isso, extremamente a favor da decisão da Austrália ontem, né, de limitar o acesso até 16 anos das crianças, porque se verifica aí uma coisa nova, até doença mental, e isolamento e falta de... Eu observei isso muito lá agora, com as observações aí das minhas netas lá em Hong Kong, né? Isso é um problema mundial muito sério também, tá? Talvez até tenha a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Então, eu só resumo dizendo que eu concordo em muito com o que você falou, tá? Muito. Até gostaria de estar sentado aí falando isso que você falou, tá? Maravilha. É isso aí. Maravilha. Bom, Luiz, em nome de toda a equipe BPM, que com certeza está acompanhando a gente ali, ou vai assistir em determinado momento quando tiver à disposição, fica lá no nosso canal no YouTube, né? Então fica à disposição. Depois eu vou... O link depois. Vou encaminhar com certeza, para a gente poder divulgar. A gente, infelizmente, vai chegando ao final aí do nosso tempo, do nosso episódio, uma conversa que a gente vai curtindo, vai aproveitando, desfrutando dela, né? Luiz, em primeiro lugar, acima de tudo, agradeço muito a disponibilidade, a disposição de aceitar o nosso convite, né? E estar aqui com a gente nesse momento também, compartilhar também, né, teu conhecimento, toda a tua trajetória aí, passando por grandes desafios também, né? O Nivaldo também hoje colocou um depoimento aqui bastante importante, bastante considerável aí para complementar, né, o conteúdo que a gente trouxe, né? Então, pedi, Nivaldo, para dar um tchau para nossa turma aí, porque a gente precisa concluir agora o episódio, chegar ao fim, né, do nosso 8º. Hoje foi uma conversa um pouco mais filosófica, vamos chamar assim, filosófica, né? Mas que contou um pouco da história da origem, né, do que Florianópolis é hoje. Se nós pensássemos na Palhoça em 1970, o que era a Palhoça, né? Mal existia. E a evolução das coisas acontece de fato, né? Então, é o que eu também discutia em alguma ocasião, assim, com arquitetos, especialmente. Nós temos que ter preocupação com o crescimento do urbanismo como uma forma geral, né? Porque a voracidade da economia no mercado imobiliário, ela é limitada, né? A gente está vendo hoje o que está acontecendo aqui no nosso litoral. Jurerê Internacional. Jurerê e tal, mas Jurerê ainda é um caso que tem controle relativo. Eu gosto de lembrar e me preocupar com a questão do que a gente está vivendo hoje em Balneário Camboriú, em Itapema, Porto Belo, Perequê, onde está se criando uma explosão de obras, né? Em função de uma demanda de valor absurdo do mercado imobiliário, mas, de novo, sem planejamento, né? Um foco puramente financeiro, imediato. E eu não sei, para mim isso está se criando uma bolha que daqui a pouco vai explodir, porque, de novo, a qualidade de vida é o que importa. E começar a empilhar um prédio em cima do outro, não tendo mais nem sol para bater na janela do prédio, né? A partir só vai ter sol quem está lá em cima, do terceiro andar de cima para baixo não vai mais ter sol, não vai ver mais, né? Então, até que ponto isso faz sentido, né? Essa loucura
da corrida imobiliária e da valorização e tal. Eu acho que Florianópolis ainda tem um certo controle ainda, né? Houve agora até essa mudança do plano diretor, mas Florianópolis ainda é uma ilha que tem a sua característica de ilha, né? Que é única, né? Quem mora aqui sabe disso. Então, assim, nós temos que cuidar com isso, né? E eu queria, Luiz Aurélio, te agradecer muito por essa visão da sustentabilidade, que ela precisa ser sempre lembrada. Obrigado. As pessoas têm que ter esse conceito de que não adianta só fazer, empilhar um em cima do outro, não funciona, né? E a gente quer poder, de novo, garantir para os nossos filhos, para os nossos netos, que a vida deles vai ser uma condição boa ainda de vida, né? E não criar problemas que depois ficam extremamente difíceis de resolver, né? Se a gente analisar hoje, para mim, por exemplo, acho que Itapema, Porto Belo, aquela região, Periquê, já passou do ponto e como é que resolve agora? É problemático? Como é que faz? Né? Então, cabe a gente que tem condições de poder discutir assuntos, seja lá quais forem, a gente tentar maneirar um pouco a fome, né? Econômica de querer faturar e de querer realizar VGV para tudo que é lado. Os números são absurdos, né? E isso não vai acabar bem se não tiver controle. Mas, de novo, planejamento. A visão de planejamento de futuro é uma coisa delicada, porque aí existe um problema que é, de novo, a falta de conhecimento, né? A gente não pode cobrar de pessoas que nunca viram um desenvolvimento urbanístico decente querer achar que eles vão saber fazer regras de evolução, né? Então, é uma equação difícil, realmente, que é preocupante, né? E aí, de novo, a sustentabilidade, se não tiver a mínima consideração por isso, o produto, qualquer que seja, vai ser logo depreciado ao extremo, né? Porque não tem valor, né? Então, Luiz Aurélio, assim, eu queria te agradecer muito pela presença hoje aqui com a gente. Foi um prazer enorme estar contigo. Prazer também. Tá? E gostaria de poder estar mais junto de ti em outras situações. A gente espera poder estar mais próximo, realmente, e te agradecer. Tá? Quem sabe um dia te convidar para ir lá no Clube do... Eu vou com todo prazer. Conhecer uma área verde fantástica. Vou conhecer, porque eu acho que ainda é um canto da ilha que está preservado. Não vou te mostrar nenhum prédio, vou te mostrar uma área verde fantástica. Então é isso, Luiz Aurélio. Muito obrigado por tudo. Deixo as palavras finais para ti, só te agradecendo. Não, eu acho que tu falou uma palavra mágica aí chamada planejamento, tá? Aqueles 3 anos lá que a gente fez aquelas visitas, mas é isso aí, tá? Se lançar simplesmente é uma obra sem esse conhecimento, tá? E depois de estudando um pouco também sobre o assunto, a gente não teria esse resultado da construção sustentável do sul do Brasil. Evidente que outros, eu acho, prédios hoje, estou falando dos anos 2000, né? Que provavelmente já tem esse título muito mais fortalecido. Mas eu diria o seguinte, uma peça fundamental para que a gente obtivesse esse prêmio de construção dado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Construção Sustentável do Sul do Brasil, a parceria que a gente fez com a BPM, acreditando no seu pré-moldado. Bem, ele sabia que tinha uma concorrência muito forte e eu que agradeço. Fico muito feliz de ver tão bem aí. Até não acredito muito na tua idade, né? Sou de 58. Maravilha, gente. 2 ícones aqui da construção, tenho o privilégio de estar aqui entre eles, dividindo isso com vocês também. Então, obrigado mais uma vez por estar acompanhando a gente, né? E estar dando sequência aí no nosso compartilhamento de estudo, de experiência, falando de tudo aí sobre a construção, né? Falando de engenharia civil, falando de todos os desafios que a gente passa no dia a dia também. Então, obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Luiz, obrigado. Nivaldo, obrigado. Até a próxima, pessoal.